Meu coração começou a queimar, queimar, queimar. Eu comecei a chorar, 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 chorar. E eu não entendi o que estava acontecendo. Eu falei, gente, eu não tô entendendo. Oi, gente, bom dia, boa tarde ou boa noite, não sei que horas você está assistindo esse vídeo. Para quem não me conhece, meu nome é Marissa, eu tenho um outro canal aqui no YouTube que é voltado para casos criminais. Eu decidi fazer este outro canal porque eu não queria juntar as duas coisas naquele, até porque tem muitas pessoas que já estão acostumadas só com aquele conteúdo, mas eu senti no meu coração que era necessário eu fazer um outro tipo de conteúdo também, mostrar quem na verdade eu sou, que está dentro do meu coração, porque muitas vezes eu não posso ser quem eu sou no meu outro canal, porque ela requer uma certa seriedade. Eu falo sobre vítimas, então a gente precisa ter uma certa cautela, a gente precisa respeitar, e é por isso que eu decidi fazer este canal para poder mostrar mais de mim, mostrar mais sobre a minha fé e, como eu falei para vocês, sobre o que está no meu coração. Se você se identificar, continua aqui comigo. Se você não se identificar com o conteúdo, não tem problema. Pode procurar na plataforma outros vídeos para assistir, não tem problema nenhum. Tá bom, gente? Eu senti muito no meu coração de contar uma coisa pra vocês que aconteceu comigo não tem muito tempo, tá? Há alguns meses atrás, eu estava muito triste, muito frustrada. Tinha acontecido algo pontual na minha vida que nesse momento eu prefiro não dizer, mas daqui a algum tempo eu espero poder compartilhar para vocês, porque eu creio que vai ser um testemunho muito grande na minha vida. Enfim, aconteceu esse problema, e aí eu e meu marido tentamos resolver, a gente fez de tudo para tentar resolver esse problema, só que, infelizmente, ia muito além do que a gente podia fazer, estava longe do nosso alcance, e por isso, naquele momento, a gente não conseguiu. Como eu vi que eu não consegui resolver esse problema, eu fiquei completamente frustrada, chateada. A minha alma e o meu coração começou a se encher de uma angústia assim que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu chorava todos os dias, mas não era um choro comum. Era um choro como se fosse um luto, sabe? Um choro de desespero. Eu não tenho nem como explicar pra vocês, eu quase gritava de tanta frustração, mas era de frustração mesmo, sabe? Existem coisas pontuais na minha vida que eu pretendo tratar na terapia e eu aconselho vocês a tratarem na terapia também algumas questões que vocês possam ter. E mesmo que vocês não tenham nenhuma questão, é muito importante a gente fazer terapia e é algo que eu estou buscando. Mas especificamente nesta situação que aconteceu na minha vida, era algo assim que era entre eu e Deus. Sabe, eu estava me questionando muito com ele, por que eu estava passando por aquilo, eu realmente não estava aceitando de jeito nenhum aquilo, e eu fui mergulhando na tristeza, ficando chateada, fazia as coisas assim, porque tinha que fazer, trabalhava porque tinha que trabalhar, mas a situação estava bem complexa. Aí o que acontece? Um certo dia eu estava conversando com uma pessoa muito especial para mim, que é a minha prima. Deus usou ela para falar comigo. Eu não sei se você que está assistindo comigo, se você que está aqui me assistindo, já teve alguma situação que Deus falou com você, sabe? Mas é o seguinte, às vezes Deus usa certas pessoas para enviar mensagens para vocês. Não sei se você acredita nisso, mas eu acredito muito. Naquele momento, como eu estava muito frustrada, eu não queria nem saber, sabe? Ela falou pra mim o que Deus mandou ela dizer, só que eu tava com muita raiva e eu não queria saber aquilo. Eu queria que Deus resolvesse o meu problema. Beleza, ela terminou de falar comigo e aí eu falei, tá bom, Deus, vamos fazer o seguinte. O Senhor falou comigo, que está comigo, falou outras coisas também, só que eu estou desacreditada, sabe? Só que eu sei que a sua palavra diz que se a gente tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, o Senhor nos ouve. Porque eu sabia disso. Eu fui da igreja durante grande parte da minha vida, assim, desde que eu nasci até os 15 anos, depois eu saí, voltei com 20 e poucos, saí, enfim, eu estava afastada. E aí eu falei com Deus, né, porque eu já tinha ouvido na igreja alguém falando, alguém ministrando essa palavra e dizendo que se a gente tem uma fé do tamanho de um grão de mostarda, Deus nos ouve. Aí eu falei, Senhor, eu tenho uma fé do tamanho de um grão de mostarda. Pesquisei no Google,
escrevi lá, grão de mostarda, porque eu nem sabia qual era o tamanho. Aí eu vi e falei, Senhor, esse é o tamanho, esse é o tamanho da minha fé? Esse é o tamanho da minha fé. Esse é o tamanho da minha fé. Enfim, falei isso e falei, olha, se o Senhor quiser, o que eu tenho para te oferecer nesse momento é isso, não tenho mais nada. Se passaram alguns dias, essa minha prima me chamou para ir em uma igreja. Eu não queria ir, sinceramente falando, não queria, mas eu sabia que eu precisava. E aí eu fui. Chegando lá, eu cheguei com o coração bem fechado mesmo. Começaram a cantar os louvores, eu continuei com o coração fechado e falando, nossa, não tá falando nada pra mim. Esses louvores não estão dizendo nada ao meu coração. O que eu vim fazer aqui, sabe? Continuei ali ouvindo, depois veio a palavra, eu continuei me questionando com Deus por dentro, sabe? Tipo, o que o pastor está falando não tem nada a ver com o que eu tô passando. Essa palavra não é pra mim. E fiquei me questionando com Deus. Realmente eu estava muito frustrada e muito chateada. Vocês não têm noção. Um dia, quando eu contar esse testemunho aqui, vocês vão entender o que eu tô falando. Talvez vocês achem, nossa, Marissa, você estava tão chateada por causa disso, mas pra mim era uma coisa que me deixou triste e frustrada, tá? Aí eu continuei me questionando com Deus, continuei, e o pastor terminou a pregação e ele só falou algumas coisas no final. E eu ali assim, tipo, perdi meu tempo vindo na igreja, mas enfim. Eu não lembro, sendo bem sincera pra vocês, eu não me lembro exatamente o que o pastor falou. Eu sei que em um certo momento ele falou algo no finalzinho e nesse momento, na frase que ele disse ali, meu coração começou a queimar. Eu comecei a chorar. E eu não entendi o que estava acontecendo. Eu falei, gente, eu não tô entendendo. Eu não senti nada com a palavra, eu não senti nada com os louvores. O que está acontecendo? Isso nunca tinha acontecido comigo. Eu já tinha sido da igreja anos e anos e eu nunca tinha sentido o meu coração queimar. E aí eu senti aquela queimação, terminou o culto, eu não fui lá na frente me reconciliar com Jesus. Para quem não sabe, se reconciliar com Jesus ou aceitar Jesus é quando o pastor faz o apelo e pede para que você vá lá na frente para você professar a sua fé. Nesse dia eu não fui. Depois disso, eu saí com isso na cabeça pensando, nossa, que sensação estranha. Eu nunca tinha sentido essa queimação no meu coração. Voltei para casa e nesse dia eu já senti algo diferente quando cheguei em casa. Por quê? Todos os dias quando eu deitava para dormir, eu chorava, só sabia chorar. Não sabia fazer outra coisa e acabava dormindo. Quando eu acordava e abria meus olhos, a primeira coisa que eu fazia era lembrar de toda a minha frustração. E aí, muitas vezes eu também começava a chorar, sabe? Eu me lembro de uma ocasião, quando o David foi pra academia, eu continuei em casa dormindo, e assim que ele voltou, eu tava sentada na cama chorando, e ele falou, por que você tá chorando? E eu falei com ele, né, que era por causa da situação, que a gente não estava conseguindo resolver, que era muito importante pra gente, e aí ele tentou me consolar, mas ficou naquilo, sabe? E aí, voltando, eu voltei da igreja, dormi, e eu dormi em paz nesse dia. No dia seguinte eu acordei, continuei vivendo a minha vida, até um momento que me deu um estalo. E eu percebi que naquele dia eu não tinha chorado com aquele desespero, com aquela frustração, com aquele grito de luto, sabe? E eu falei, nossa, aquela queimação que eu senti ontem foi Deus me curando desse desespero. Sabe, eu senti na hora isso, eu falei, cara, Deus me ama tanto, Ele ouviu a minha oração, Ele pegou a minha fé, que era do tamanho de um grãozinho de mostarda, pra quem não conhece eu vou colocar aqui a foto do grão de mostarda, e Ele me limpou daquela angústia, sabe, daquela frustração, daquele desespero, e lógico, eu continuei vivendo a minha vida, ainda não consegui resolver esse problema, eu e meu marido estamos lutando para resolver esse problema, por isso que eu falei para vocês que ainda não tenho esse testemunho para contar para vocês e ainda não vou revelar, porque quando tiver resolvido e Deus tiver solucionado ou nos ajudado a solucionar, eu vou contar para vocês. Tá? E aí, meu próprio marido também percebeu que, nesse sentido, eu mudei, já não estava mais com aquele choro. É lógico, eu ainda estava com problema, então, de vez em quando, eu chorava, mas era um choro normal, um choro de tipo, eu preciso solucionar isso,
umas lágrimas descendo, coisa normal, não aquele desespero tremendo que eu sentia, sabe? E eu vi uma mudança total nessa área da minha vida, depois que eu tive esse encontro com Deus, depois que Deus fez o meu coração queimar, e eu nunca mais me esqueci desse dia. Eu só senti o meu coração queimar 2 vezes. A primeira vez foi quando aconteceu isso que eu contei pra vocês, e a segunda vez foi alguns dias atrás. Mas isso ainda, eu não vou revelar, vou deixar para um próximo vídeo, talvez. Mas o que eu quero dizer com esse vídeo? Por que eu tô contando essa história pra vocês? Porque talvez você agora que está me vendo, não sei onde você tá, onde você mora, quem você é, mas Deus sabe. Se você está sentindo a mesma angústia, o mesmo desespero e a mesma frustração que eu senti, o Deus que fez o meu coração queimar e tirou aquela angústia de mim também pode fazer isso por você. Sabe, como eu falei pra vocês, é muito importante a gente ir a um psicólogo, fazer uma terapia pra gente ver algumas questões pontuais da nossa vida. Só que existem coisas que a gente sabe que não é necessariamente com um médico que a gente vai resolver. Não sei como explicar pra vocês, mas no meu caso, eu sabia disso. Enfim, se você está aí do outro lado e você precisa se livrar dessa angústia, e você fala, Marissa, eu não tenho fé, eu não acredito, eu estou incrédulo, eu estou incrédula. O que eu posso dizer pra vocês é que se você tiver uma fé do tamanho de uma formiguinha, e se você for sincero com Deus, falar, Senhor, eu não tenho fé, o que eu tenho é isso aqui, o Senhor aceita, eu estou com meu coração aqui aberto, eu não acredito que alguma coisa possa mudar, que alguma coisa possa acontecer, mas o que eu tenho é isso aqui. Apresente ao Senhor o que você tem, não seja mentiroso, não finja que você tem uma fé que você não tem. O que eu aprendi durante esse tempo é não ser falsa com Deus, é não falar, Senhor, eu acredito, eu creio, se você realmente não acredita. Eu realmente não acreditava que o que eu sentia ia sair. Só que Deus me provou que com aquela fé pequenininha que eu tinha, Ele podia mudar a minha situação e mudar o meu coração, mudar a minha alma, lavar a minha alma e me deixar com a paz que excede todo entendimento. Como eu falei pra vocês, meu testemunho ainda está em andamento, meu processo ainda está em andamento, mas o Senhor me deu a paz que excede todo entendimento e é por isso que hoje eu tô aqui contando isso pra vocês e talvez até trazendo uma luz pra você que achava que não tinha mais solução, mas tem solução. Deus está aqui, Ele está pronto para nos ouvir e Ele está de braços abertos, só esperando a gente ser sincero e falar, Senhor, eu não creio, mas eu acredito que o Senhor existe, eu acredito que o Senhor é meu Deus e o que eu tenho é isso para te oferecer. O Senhor aceita ou não aceita? Tá bom, gente? Eu não sei como vai ser a frequência dos vídeos, não sei como vai ser a situação desse canal, mas o que Deus me direcionar para fazer, eu vou fazer. Se você se identificou comigo ou com a temática do canal, continua aqui, se inscreve, curte, deixa seu comentário. Se quiser também, compartilha esse vídeo nas suas redes sociais. E se você não se identificou, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Eu te agradeço mesmo assim por você ter assistido, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Obrigada por tudo sempre. Fiquem com Deus, se cuidem, exerçam sua pequena fé e até o próximo vídeo.